Olá, meus alunos do sétimo ano do SEIF, estamos aqui de volta para uma aula de gramática. Espero que vocês estejam aí bem, que vocês estejam aí com o material em mãos para que nós possamos retomar os nossos estudos, tá bem? Vamos lá, partiu estudar? Complemento nominal, adjunto adnominal vai ser o nosso objeto de estudo da aula de hoje. Espero que vocês estejam aí com o livro em mãos, é o livro 2, capítulo 6, página 10. Caneta, todo o material aí que você precisa, caderno. Lembre que você precisa registrar estes momentos, então você precisa colocar aí, por favor, a data, a 18 de maio, o capítulo, o assunto e as anotações. As anotações, as dúvidas que forem surgindo, é importante que você anote, porque quando nós retornarmos nas nossas aulas presenciais, vai ser uma prova, não é? Um documento que você tem para dizer que realmente participou das aulas, mesmo que de maneira remota, ok? Esses numerozinhos que você está vendo aí não interessam muito a vocês, mas é mais uma forma de nós, professores, nos nortearmos de acordo com o que a BNCC determina, que nós vejamos. Você pode até ver no seu livro essa nomenclatura também. F é ensino fundamental, 07 é o sétimo ano, LP, língua portuguesa, habilidade 8 da BNCC. E essa habilidade 8, ela traz exatamente esse conteúdo que fala do complemento nominal, do adjunto adnominal, tão importante para a construção de textos, para que nossos textos, para que os textos de vocês fiquem com o pensamento completo, fique realmente o texto objetivo, claro, completo, realmente com sentido. Então, esse é um conteúdo que nós vemos na gramática, mas, claro, a gramática sustenta o texto, não é? Então, isso reflete-se lá na produção do texto de vocês. Vamos lá, partiu estudar? Eu trouxe uma fala de um nordestino, de um pernambucano, Luiz Felipe Pondé, é um filósofo, ele escreve para os jornais lá em São Paulo, e ele trouxe essa fala dele aí faz uns 15 dias, e eu trouxe para que vocês possam fazer uma reflexão. Quando nós voltarmos para a aula online, vocês podem até comentar sobre essa fala de Luiz Felipe Pondé. Fica a reflexão. O vírus está nos falando que a gente não é o dono do universo. Que apesar de a gente ter criado aviões, internet, computadores e celulares, uma partícula burra, estúpida, cega é capaz de nos botar de joelhos. Fica a reflexão para esse momento tão delicado das nossas vidas. Bom, vamos lá ao complemento nominal. Retomando a definição de complemento nominal. Completa o sentido de uma palavra que não é verbo. Completa. Existem palavras que precisam de complementos. Não são só os verbos, não. Nós vimos que os verbos que precisam de complementos são os transitivos. E os verbos que não precisam de complemento são os intransitivos. O problema é que nem só os verbos precisam de complementos. Existem palavras que não são verbos e que também exigem um complemento. Veja, se eu digo aqui, pegando aqui o exemplo 2, todas as cabanas estavam cheias. Cheias de quê? Então, observe que a palavra que pede complemento não é um verbo, é um adjetivo, é o nome. Então, o complemento nominal, retome aí a aula passada, a aula do capítulo 5. É um termo regido de preposição. Você pode ver a preposição por, você pode ver a preposição de, você pode ver a preposição a. Então, é um termo regido de preposição que completa o sentido de um substantivo abstrato, pode completar o sentido de um adjetivo e pode completar com menos vezes, né, mais raramente, completar o sentido de um advérbio. Então, o complemento nominal é esse termo aqui que está em destaque, em vermelho, que completa o sentido do substantivo respeito. Só retomando para o pessoal que está aí meio que confuso na história do substantivo abstrato. O substantivo abstrato é aquele substantivo que existe na dependência de um ser. Ele não tem existência independente, ele tem uma existência dependente. Então, se eu pegar a palavra respeito, respeito existe.
Ok, é substantivo, mas ele não existe sozinho. Ele precisa de um ser para existir. Eu preciso existir, a pessoa, o ser humano precisa existir para que ele possa desenvolver o respeito, para que ele possa ter o respeito, não é? Isso é o substantivo abstrato, tá bem? Então ele se liga ao substantivo abstrato por meio da preposição. Também pode completar sentido de adjetivo. De famílias felizes é um termo regido de preposição que completa o sentido do adjetivo cheias. E ao gesto do amigo é o termo que completa o sentido do advérbio favoravelmente. Você pode perceber que se você tirar esses termos, a frase fica totalmente sem sentido, ela fica incompleta. Então, o complemento nominal é um termo integrante, ele é necessário, ele é obrigatório para que o seu pensamento esteja claro. Tá bem? Adjunto adnominal. O adjunto adnominal, porque a aula é exatamente esta, né? Para que nós possamos fazer um paralelo, uma comparação entre esses dois termos da oração, o complemento nominal e o adjunto adnominal. Eles têm semelhanças, mas eles também têm diferenças. Então, perceba, adjunto adnominal. Adjunto, que está perto, que está junto, esse prefixo ad significa isso. Adnominal, porque está junto do nome. E esse nome é um substantivo concreto ou abstrato. Alô? Adjunto adnominal é o termo que vem junto de um nome. Que nome? O substantivo. Só o substantivo? Só o substantivo. Entendeu? Então anote aí a diferença. Você já está percebendo aí a diferença, não é? Então, a adjunto adnominal é um termo que está ligado a um substantivo. Ponto. Agora, o substantivo pode ser concreto e o substantivo pode ser abstrato. Aí é que está o probleminha. E aí vocês precisam da minha intervenção para entenderem melhor esse ponto. Agora vamos retomar outro pontinho que nós vimos lá nos capítulos anteriores. Lembre que o adjunto adnominal pode ser exercido por algumas classes gramaticais que você pode pegar aí na página 13. Você pode me acompanhar aí, por favor, que na página 13 ele coloca aí as 5 classes gramaticais que podem funcionar como adjunto adnominal. Então, ele coloca primeiro o artigo. Então, quando eu coloquei aqui, os garotos têm uma amizade incrível, esse artigo aqui, ele é um adjunto do substantivo garotos. Ele é um acompanhante, o adjunto, quer dizer, aquele satélite, aquele que existe na função de outro ser, né? A Lua, ela circula em torno da Terra, né? Um satélite da Terra. O artigo é um satélite, ele só existe em função do substantivo. Então, o artigo sempre vai ser adjunto adnominal, tá? Porque ele sempre precisa de um substantivo depois. Aqui também um artigo, olha, uma acompanhando o substantivo amizade e o adjetivo. Incrível que pode, não é sempre, pode funcionar como adjunto adnominal. O artigo sempre, sem dúvida, mas o adjetivo pode. Numa aula lá na frente, né, vamos ter essa explicação. Quando é que ele não é adjunto adnominal, tá? Mas hoje a gente não vai comentar isso. Na 2, a menina escreveu um diário para falar da guerra em seu país. Então, observe aqui o artigo, acompanhando o substantivo menina, observe aqui o artigo, acompanhando o substantivo diário, observe aqui a palavra país, um pronome. Então, o pronome também pode ser adjunto adnominal, desde que ele acompanhe o substantivo, que é o que nós chamamos de pronome adjetivo. Ele traz isso aí no seu livro, pronome com valor adjetivo. É o pronome que acompanha o substantivo. Então, todo pronome que acompanha o substantivo é um pronome adjetivo. Todo pronome adjetivo funciona como adjunto adnominal, ok? Meus pais, no exemplo 3, meus pais. Então, esse meus aí é um pronome possessivo e acompanha o substantivo pais, perceba aí. Então, como ele acompanha o substantivo pais, ele é um pronome adjetivo. Se ele é um pronome adjetivo, então ele funciona, na análise sintática, ele funciona como adjunto adnominal, porque assim, nós já falamos sobre isso, mas eu só estou revisando para você lembrar isso, é que você não está lembrando. Quando nós falamos em análise, em estudo dos termos da oração, havemos de lembrar que existe
uma forma de analisar, que é a forma gramatical, que é a parte morfológica. Então, essa palavra é pronome, essa palavra é um artigo, essa palavra é um adjetivo. Isso é classe gramatical, isso é morfologia. É o que nós chamamos de análise morfológica. Eu reconheci a classe gramatical. Mas existe outra análise, que é a sintática. E quando eu falo na sintática, é a função da palavra dentro do texto. É a função. Que função ela exerce? Então, quando eu digo todo artigo exerce função de adjunto adnominal, artigo é análise morfológica, adjunto adnominal, análise sintática. Quando eu disse incrível é um adjetivo, aqui ele funciona como adjunto adnominal, aqui, nesta frase, mas ele pode não funcionar como adjunto adnominal. Então, isso é a sintaxe, porque vai depender do lugar. A sintaxe, ela fala exatamente sobre isso, é a função que aquela palavra exerce dentro daquela situação. Lembra que eu até dizia a vocês, eu sou Francina em qualquer lugar que eu esteja. Então, quando eu estou numa sala de aula virtual ou não, falando para os meus alunos sobre complemento nominal e adjunto adnominal, sobre gramática, eu estou exercendo a função de professora. Da minha função. Se eu estou lá na minha cozinha fazendo uma comida, se eu estou lá no supermercado, se eu estou falando com meu filho, se eu estou falando com meu esposo, eu já não tenho essa função de professora. Eu já estou na função de mãe, de esposa, de dona de casa. Entendeu? Isso é a sintaxe. É a função que aquela palavra tem, dependendo da situação, dependendo do contexto, ok? Então, assim, todo artigo é adjunto adnominal, todo pronome que acompanha substantivo é adjunto adnominal, tá bom? Que é o pronome adjetivo. Ele traz também, eu não coloquei aqui no meu material, mas você pode ver aí no seu livro, na página 13, você pode até ir destacando aí, que o numeral também funciona como adjunto adnominal, certo? O numeral que acompanha substantivo, que é o numeral adjetivo. E as locuções adjetivas funcionam também como adjuntos adnominais. Mas a aula, o objetivo da aula não é este. O objetivo da aula chegou agora. É diferenciar o complemento nominal do adjunto adnominal. Então, eu preciso reconhecer o complemento nominal, ok. Eu preciso reconhecer o adjunto adnominal, ok. Mas vai haver um momento em que vai existir uma dúvida, uma confusãozinha. Por quê? Porque tanto o complemento nominal como adjunto adnominal em forma de locução adjetiva, você está vendo aqui? Do rapaz é uma locução adjetiva, de abacaxi é uma locução adjetiva, dos alunos é uma locução adjetiva. Por quê? Porque é um grupo de palavras. Por quê? Porque é um termo regido de preposição, ligado a um substantivo. Aqui você pode perceber que aqui, olha, apelos é o substantivo abstrato. E esse termo do rapaz está ligado ao substantivo abstrato apelos. O apelo não existe sozinho. Eu preciso existir para poder praticar a ação de apelar. No exemplo 2, o suco de abacaxi. Esse de abacaxi é uma locução adjetiva. Está se referindo ao substantivo suco, que é concreto. O suco é um substantivo que tem uma existência independente. Ele existe ali. Ele tem uma existência própria. Aí você há de dizer assim, tia, mas o suco ele precisa de eu existir para eu poder fazer o suco. Bom, vamos ver se eu tiro a dúvida de vocês. Para facilitar o estudo, você pensa assim, o substantivo abstrato, para saber se o termo é um substantivo abstrato, você se liga a um desses 3 pontos. É uma ação, o pulo, o grito, a corrida, o salto, a dança, vem de verbos. É um substantivo abstrato porque vem de verbo, indica ação. É uma característica a beleza, a honestidade, a empatia, a solidariedade, substantivo abstrato. Por quê? Porque indica uma característica. Vem de um adjetivo, que é solidário, tem solidariedade, né? E outro substantivo abstrato é o substantivo que indica sentimento. O que é que eu sinto? Amor? Raiva? O que é que eu sinto? Amizade? Felicidade? O que é que eu sinto? Então, isso é um sentimento. Então, se é sentimento, é abstrato. Então, quando eu coloco suco, nem é sentimento, nem é uma característica e nem é uma ação. Então, ele não é abstrato, ele é concreto. Então, essa explicaçãozinha aí vai tirar a dúvida, tá bem? De quando é que ele é concreto, quando é que ele é abstrato. Então, suco é substantivo concreto. E aos protestos públicos, na frase 3, a ocasião não era favorável aos protestos públicos, esse termo regido de preposição está ligado ao adjetivo favorável. Adjetivo. Então,
esse termo aí é um termo que está ligado ao adjetivo. E por último, na 4, a saída dos alunos é tumultuada. Dos alunos está ligado ao substantivo saída. E saída é substantivo abstrato, ok? Então é importante esse termo que está sendo destacado, que se pede a análise sintática, está ligado a que termo? Está ligado a um substantivo, concreto ou abstrato? Está ligado a um adjetivo, ok? Então vamos lá. Na primeira frase, a moça não resistiu aos apelos do rapaz. Então, do rapaz está ligado ao substantivo apelos, que é abstrato. Então, quando esse termo for regido de preposição e estiver ligado a um substantivo abstrato, vai bater a dúvida. Isso é um complemento nominal ou isso é uma adjunta adnominal? Pode ser um dos dois, não pode ser os dois ao mesmo tempo, mas pode ser um dos dois. Aí o que é que você faz? Volta para o termo grifado, que é do rapaz, e pergunta se ele faz a ação ou recebe. Observe aí, quando eu digo que a moça não resistiu aos apelos do rapaz, é o rapaz que está fazendo apelos. É ele que está fazendo a ação de apelar. Entendeu? Então, esse termo do rapaz aí é um adjunto adnominal. Por quê? Porque esse termo aí é um termo agente. Porque esse termo aí faz a ação. É o rapaz que faz a ação. Então, quando você se depara nesse exemplo 1, em que o termo regido de preposição está ligado a um substantivo abstrato, você precisa voltar para o termo que está em grifo, que está em destaque para você fazer a análise, e verificar se ele é um complemento nominal ou adjunto adnominal, porque pode ser os dois nesse caso aí. Aí, para desfazer a dúvida, você volta para o termo que está destacado, que é do rapaz, e verifica se ele é um termo agente ou paciente. Se for um termo agente, ele é adjunto adnominal. Se for um termo paciente, ele é um complemento nominal. Então, vamos passar aqui, por exemplo, lá para o 4. A saída dos alunos é tumultuada. Então, quando eu digo a saída dos alunos é tumultuada, você perceba que esse termo dos alunos é um termo que está regido de preposição, ele é uma locução adjetiva porque está ligado ao substantivo saída, é uma locução adjetiva porque é um grupo de palavras dos alunos se referindo a um substantivo. O substantivo é abstrato, a saída não tem uma existência independente, eu preciso existir para poder a saída acontecer, da ideia de ação, vem de verbo. Então, esse termo regido de preposição está ligado a um substantivo abstrato. Aí bateu a dúvida. Opa, complemento nominal ou adjunto adnominal. Aí você volta para o termo em questão. O termo que está destacado aqui, dos alunos. E aí verifica se ele é um termo agente ou paciente. Observe aí que os alunos saem. A saída é deles, eles é que saem. Então, são termos agentes. Se ele é um termo agente, adjunto adnominal. Tá ficando claro? Eu sei que pode ser um meio complexo, mas você vai nessa tecla, nessa trilha, que você chega lá bem direitinho, tá bem? De maneira correta. No 2, vamos voltar para o 2. O suco de abacaxi estava muito doce. Então, esse de abacaxi está ligado a suco. E suco é um substantivo concreto. Opa! Se o termo regido de preposição está ligado a um substantivo concreto, não pode ser complemento nominal. Não pode. Lembre que o complemento nominal é um termo que completa o sentido de um substantivo abstrato. Então, o suco é concreto. Então, aí não tem dúvida. Aí só pode ser adjunto adnominal. Ok? Ficou claro? No 3, a ocasião não era favorável aos protestos públicos. Esse termo, aos protestos públicos, está ligado a favorável, que é um adjetivo. Também não vai ter dúvida, porque toda vida que o termo for regido de preposição estiver ligado a um adjetivo, só pode ser complemento nominal. Você não vai poder confundir com adjunto adnominal, porque adjunto adnominal, lembre, é ligado a substantivo. Concreto ou abstrato, mas é substantivo. E aqui não está ligado a substantivo, é adjetivo. Portanto, não vai ter dúvida aí, tá bem? Podemos seguir? Anotem as dúvidas. Eu sei que o assunto pode não ser tão simples assim, então você precisa rever a aula, retomar a aula, assistir a aula do professor lá do Aritsá, a aula online, para que você possa tirar suas dúvidas, tá bem? Então aí, para fixar, eu recomendo o quê? Resolver as atividades das páginas 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 do seu livro, lá do capítulo 6. Resolver as atividades online, as atividades lá do Eureka, do capítulo 6. Se você já resolveu, ótimo. Se você não resolveu ainda, é preciso resolver.
certo? Do capítulo 6, quando você assistir essa aula. Assim que você assistir, você já precisa começar a resolver. E assistir a videoaula SAS, capítulo 6, como eu já falei para vocês, tá bem? O que nós temos de novidade hoje? A tarefa, quando você fizer a tarefa da página 15 e 16, que é das questões 1 a 6, você vai escanear. O que é escanear? Tem um aplicativo, acho que vocês sabem isso. Se vocês não souberem, peçam ajuda em um adulto, ou conversem com a Irlane, ou entrem em contato comigo lá no privado, no WhatsApp pelo privado, para eu explicar para vocês como é que faz. Mas acredito que vocês tirem de letra. Vocês são aí meninos da era digital, então sabem muito mais do que eu manusear esse tipo de coisa. É um aplicativo que ele digitaliza o documento, ele tira uma foto, né? Ele tira uma foto e você envia para o endereço que está aí. Então é uma foto digitalizada, é de qualidade. Por isso que eu não quero que você tire só a foto e mande pelo WhatsApp, de forma alguma. Não pode mandar pelo WhatsApp, tá? Você manda aí por esse endereço aí eletrônico, o e-mail, tá? Então você escaneia, baixa o aplicativo. Esse aplicativo é o que eu uso. Sim, mas você pode usar outro aplicativo, não precisa ser esse aí. Eu só estou sugerindo, mas tem vários aplicativos que fazem isso. Eles são scanners, tá? Você baixa o aplicativo, tira a foto e envia para mim até o dia 22 de maio, sexta-feira, 18 horas. Até essa data. Tá bem? Porque é uma forma também de comprovar que vocês estão fazendo tarefa e eu preciso analisar como é que vocês entenderam o conteúdo, até para quando nós retomarmos, porque nós temos 2 semanas para trabalhar o conteúdo, lembre disso, para quando nós retomarmos, eu tirar as dúvidas de vocês, quando nós retomarmos na aula online, tá bem? Alguma dúvida? Anote, próxima aula nós vamos tirar, tá bem? Próxima aula, correção das tarefas, das atividades suplementares pendentes, que ficamos lá do capítulo 5, e já vamos começar a correção das tarefas do livro SAS, capítulo 6, tá? Fique em casa, o vírus circula quando as pessoas circulam, portanto, fique em casa, tá? Estude, você tem muita coisa para fazer, ler, estudar, muito material para colocar em dia. Beijo, tchau, tchau, até a próxima.